continuidade à aula sobre seres vivos e cadeias alimentares, hoje a gente vai abordar uma questão mais específica de alguns pontos que a gente não abordou na aula passada, certo? Então vamos lá. Então vejam só, um dos tópicos que a gente não abordou na aula passada foi os métodos de reprodução. Então, os seres vivos, diversos seres vivos, todos, no caso, eles precisam se reproduzir para conseguir gerar novos descendentes e conseguir manter sua espécie na natureza. Então, para isso, existem existem métodos de reprodução. Então, a gente tem o método de reprodução sexuada e o método de reprodução assexuada. Por exemplo, os peixes e as tartarugas, que foi o exemplo que eu trouxe aqui para vocês, a gente tem aqui dois seres vivos que utilizam do método sexuado para se reproduzir. Então aqui a gente tem os peixes, eles põem ovos, e esses ovos vão nascer novos peixes e assim continua um ciclo de reprodução. A mesma coisa com as tartarugas, certo? Existem outros animais, por exemplo, a esponja do mar. A esponja do mar, ele realiza reprodução assexuada. Como assim? A esponja do mar, ele é um animal que fica nos recifes de corais e eles, igual às árvores, aparecem os brotos. Então esses brotos eles caem e se fixam na superfície e aí gera uma nova esponja do mar. Então aí a gente tem outro método de reprodução que também tem como objetivo gerar novos descendentes, certo? E da mesma forma que para os animais, as plantas também elas se reproduzem para gerar novos descendentes. E isso existem várias formas nas quais as plantas se adaptaram para elas conseguirem se reproduzir. Por exemplo, as flores elas são chamativas, são lindas para que alguns animais, por exemplo, a abelha, ela vai lá pegar seus pólens, ela vê, né, a abelha vê de longe aquela flor linda, aquela flor chamativa. Então lá a abelha vai lá pegar o néctar e nesse momento as perninhas dela, as patinhas dela se enchem de pólen e esse pólen vai acabar fazendo com que outras plantas, outras flores, eles recebam esse material e consigam dar início a uma reprodução. Então, ó, eu trouxe aí o exemplo da tomate, que a gente tem o tomate, dentro dele tem as sementes. Se eu pegar as sementes e colocar na terra, essa semente ela vai germinar e gerar um pé de tomate, e aí eu posso pegar esses tomates, pegar novamente as sementes. Então percebam que aí gera um ciclo, e esse ciclo é o que dá aí origem a novos descendentes para que essa espécie, para que esses seres vivos eles consigam manter aí a sua descendência na natureza, certo? Então, ó, continuando, a gente tem que os seres vivos, de modo geral, tanto plantas como animais ou diversos outros seres vivos, eles dependem do ambiente para conseguir sobreviver. Então, por exemplo, se eu pegar um urso polar, o urso polar, ele normalmente vive em regiões frias. Então, se eu pegar o urso polar, por exemplo, e levar lá para a região do Amazonas, será que esse urso polar vai conseguir sobreviver? Será que ele vai conseguir se adaptar? Então, isso é um problema que a gente tem que levar em conta todas as características desse indivíduo. Então, por exemplo, o urso polar, ele tem uma camada de gordura e de pelo bem grande ao redor do seu corpo, fazendo com que ele consiga suportar baixas temperaturas. Então, quando a gente pega um urso polar que suporta baixa temperatura e leva para um ambiente igual a floresta amazônica, e lá é muito quente, então esse urso ele não vai se adaptar e provavelmente, possivelmente, ele vai acabar vir a falecer, certo? Então, a gente entende que os seres vivos eles dependem do ambiente e essa questão de dependência do ambiente é com a dependência daquilo que tecnicamente não tem vida, que são a água, o ar, a luz. Então, para os animais, para os seres vivos, para plantas, bactérias, animais, enfim, todos os seres vivos, para sobreviver, eles precisam de questões que estão ligadas à natureza, que são questões que são pontos que não necessariamente têm vida, como eu já citei, a água, o ar, a luz. Então, eles dependem do meio ambiente, dependem de regiões, dependem de locais altos, locais baixos, locais frios, locais quentes, para conseguir sobreviver. Isso está de acordo com a sua adaptação. Então, como eu citei, por exemplo, o urso polar, então, não é porque no Amazonas tem alimento para todos os animais que vivem nessa região
que o urso polar vai conseguir se alimentar nessa região, se ele vai conseguir sobreviver de acordo com as características naturais que esse indivíduo, que esse ser vivo ele apresenta. Então a gente tem que levar diversas questões em consideração para entender o que é que cada ser vivo, ou melhor, em quais ambientes cada ser vivo ele vai conseguir se adaptar, vai conseguir sobreviver, ok? Aí outra questão que também está relacionada com o ambiente é o fato que os animais, que os seres vivos, as plantas, elas conseguem interagir no caso, um ser vivo consegue interagir com o outro para conseguir sobreviver em algumas situações, ou então até facilitar a forma de sobrevivência, a forma de conseguir viver bem, viver melhor. Então, por exemplo, eu trouxe aqui 4 imagens, no qual essa primeira, deixa eu pegar o laser, essa primeira aqui, ó, a gente vê uma planta que ela conseguiu nascer e conseguiu se desenvolver no tronco de uma árvore. Por que ela fez isso? Para isso, ela pensou o seguinte: eu vou conseguir me fixar no tronco de uma árvore porque ali tem os nutrientes que eu preciso. Então, aqui eu vou estar em um ambiente que eu vou conseguir sobreviver e não vou ter tantos problemas comparados a um possível desenvolvimento no solo. Então, para essa planta, é mais interessante ela conseguir se desenvolver diretamente no tronco de outra planta, certo? Então, isso é uma forma de interação entre seres vivos. Se você ver aqui, por exemplo, essa imagem bem típica que passa em alguns jornais que sempre relacionam essa questão de os animais se relacionarem no meio ambiente, é que aqui a gente vê um passarinho e um crocodilo. Esse passarinho aqui, ele está em local que não é tão adequado, né? Parece que ele está sofrendo risco estando nesse local, mas na verdade o crocodilo ele gosta dessa relação com esse passarinho. Por quê? Porque nesse momento aqui, entre os dentes desse animal, do crocodilo, existem restos de alimentos. E no momento em que esse pássaro ele pousa na boca do jacaré, do crocodilo, esse pássaro vai conseguir se alimentar desse resto de comida que ficou nos dentes do crocodilo, e ao mesmo tempo o crocodilo vai estar se livrando de alimentos que estão incomodando nos dentes. Então a gente tem aí uma convivência entre esses seres vivos que acaba favorecendo ambos. Aqui, por exemplo, a gente tem um passarinho que fez seu ninho em uma árvore. Então aí a gente tem 2 seres vivos, que é a árvore e o passarinho, e eles conseguem aí ter uma relação entre eles. Então essa relação com o meio, ela vai de ser vivo, sem necessidade de ser, por exemplo, animais com animais, plantas com plantas. Então pode ser diversos seres vivos conseguirem interagir entre eles para conseguir ter uma vivência, para conseguir ter uma relação melhor e conseguir sobreviver e se desenvolver de uma forma mais agradável. Então, ó, eu trouxe essa tirinha aqui, no qual a abelha diz o seguinte: eu sou a abelha, sabe? Quando o trabalho é duro, a matéria-prima é de boa, o gerenciamento é eficiente e o lucro é doce. Então percebam aqui que ela consegue, nesse processo de relação com as plantas, ela consegue adquirir um material para ela, que é, no caso, o néctar, que futuramente vai se desenvolver e se transformar em um mel, mas ao mesmo tempo ela vai estar ajudando essa planta a se desenvolver, como eu já citei em um exemplo anterior. Então, no momento em que a abelha vai estar lá coletando néctar, os pólens que ficaram grudados nas suas patinhas vão acabar se espalhando por outras flores e outras plantas, conseguindo aí esses seres vivos, no caso as plantas, se reproduzirem com a ajuda da abelha, certo? Então, pessoal, já saindo um pouquinho dessa questão da relação entre o meio ambiente com os seres vivos, a relação entre os próprios seres vivos entre si, para conseguir ter uma vivência, para conseguir ter uma harmonia na sua sobrevivência, no seu desenvolvimento, a gente vai falar também agora sobre a questão dos diferentes ambientes, que, por exemplo, como eu comentei lá no exemplo do urso polar, o urso polar ele se adapta melhor em regiões frias do que em regiões mais quentes. Então, isso vai de acordo com as diversas formas, os diversos ambientes que existem aí no mundo. Então, ó, 4 ambientes que existem aí no Brasil, que todo mundo conhece e todo mundo percebe que
eles têm meio que uma semelhança por questão de temperatura, mas também eles têm uma diferença por serem regiões com características bem específicas. Então, ó, aí a gente tem exemplos aqui a gente tem imagens que representam a floresta amazônica, que é aqui onde eu estou circulando com esse laser. A gente tem aqui a Mata Atlântica, a gente tem o Cerrado e a gente tem o Pantanal. Então, essas regiões, por mais que elas estejam no Brasil e sejam uma região normalmente de clima quente, elas têm características diferentes. Elas têm algumas delas têm uma umidade maior, outras têm diferentes tipos de plantas e animais convivendo nessa região. Então, de modo geral, os ambientes eles vão ser muito característicos e vão ser responsáveis pela sobrevivência ou então pela adaptação de alguns animais. Então, nem todos os animais que se dão bem na Amazônia vão conseguir se dar bem no Cerrado, e os do Cerrado nem sempre vão conseguir se dar bem no Pantanal. Então a gente tem aí diferentes ambientes, com questões de umidade diferentes, com temperaturas relativamente um pouco diferentes. A gente tem diferentes animais, a gente tem diferentes plantas, e isso causa aí uma característica que é típica da biodiversidade. Então, se nós estivéssemos em um ambiente que fosse todo igual, a gente não teria uma vasta biodiversidade como a gente tem aqui no mundo, certo? Então, para a gente ter uma biodiversidade, a gente precisa ter características em ambientes com características diferentes. Para isso, existem aí locais, como é no caso no Brasil, vários ambientes diferentes que fazem com que a nossa biodiversidade seja tão diversificada. Então aqui, ó, a gente tem diversos outros ambientes, outras diferenças de regiões, como é o caso da Caatinga, que é bem a Caatinga, que é bem típico aqui da nossa região. Na verdade, quem mora aqui em Santa Cruz, por exemplo, que é a nossa cidade, a nossa região ela é típica de uma região mais árida e que existem animais específicos que se adaptam melhor a essa região do que a região mais úmida, por exemplo. Então, os ambientes eles são diferentes, por mais que apresentem animais que são semelhantes, por exemplo, todos eles vão apresentar aves, todos eles vão apresentar animais que rastejam no chão, mas cada um desses seres vivos eles apresentam diferenças, e isso graças ao ambiente a qual ele está inserido. Ok? Então, gente, a aula de hoje foi essa, espero que vocês tenham gostado, e próxima aula a gente dá continuidade para finalizar esse capítulo, certo? Então, até a próxima aula.